manutenção e subestação. Nós estamos no módulo 13. Hoje, a proposta é a gente realizar alguns exercícios, e esse exercício é justamente baseado no levantamento do transformador que nós fizemos na aula passada. Então, eu vou dar uma recapitulada com relação a algum assunto, né, alguma coisa relativa à norma. Depois eu vou colocar um exercício, vou dar um tempinho para vocês fazerem, né, pelo menos as primeiras partes, e a gente vai fazer juntos para definir a potência do transformador, e depois a gente fecha com o último exemplo. A minha ideia é ficar mudando de digamos, de instalação, por exemplo. Vou fazer para um hospital, depois eu vou fazer para uma escola, depois eu vou fazer para um clube, que é justamente para você aprender a manusear, tá, tranquilamente a norma. Outra coisa, pode ser que eu não utilize a equação por completo. Mas isso por quê? Vou dar um exemplo. Tem um item que fala sobre o levantamento do elevador. Pode ser que nessa instalação que eu esteja fazendo, eu não tenha um elevador. Se eu não tenho elevador, essa parte que diz respeito ao elevador, ela não vai entrar na equação. Mas eu coloquei propositalmente, lógico, para que a gente consiga fazer a equação por completo, para que a gente possa aprender a utilizar ela. Na prática, eu acredito que quase ninguém vai utilizar no papel fazendo item por item, né? Uma vez que a gente faz o levantamento, eu vou ter um programa, eu vou ter um aplicativo que já me dá a resposta, uma vez que eu coloco os valores lá. Da mesma forma aqui, para fazer o levantamento transformador, até um simples programa relacionado a um Excel, você consegue. Programa no Excel e já vai colocando só os valores, de A, de B, de C, até encontrar o resultado da demanda. E o transformador, comercialmente, tá? Que vai ser apontado no serviço. Aí vamos lá. Na aula anterior, nós vimos o procedimento, tá, para o levantamento de um transformador a ser utilizado num setor qualquer, que pode ser uma fábrica, pode ser uma indústria, tanto faz. Em um setor de utilização, em concordância com a especificação técnica da Enel ET 125 de 2019. Anterior a essa norma, mais uma vez, a norma que nós trabalhávamos relacionada ao levantamento transformador era NT002, tá? Norma técnica 002, que hoje é a especificação técnica 125/2019. Praticamente nada foi modificado, tanto saindo da NT002 até a especificação técnica 125, tá bom? Quando a gente vai realizar o levantamento de um transformador, a gente primeiramente vai ter que fazer o levantamento de todas as cargas do sistema. Por exemplo, eu vou fazer o levantamento para realizar o dimensionamento de um transformador para uma fábrica. Então, eu vou ter que fazer o levantamento de todas as cargas instaladas no interior dessa fábrica, desde iluminação, tomadas, não estou falando quantidade, mas sim o cálculo da potência, né? Vou definir o fator de potência para tomada de iluminação. Se tiver elevador, eu vou ter que fazer o levantamento da quantidade de elevadores. Qual é a potência do elevador? Geralmente essa potência ela é dada em kilowatts, né? Ou pode ser dada em BTU. Então você vai verificar, se for BTU, vou procurar saber quanto é que vale em kilowatts, tantos BTUs. Se for já em kilowatts, tá beleza para mim, porque eu não vou precisar converter, certo? Então eu vou fazer todo esse levantamento, para a partir desse levantamento eu começar a utilizar os procedimentos que a especificação técnica 125 ela me dá, para que, enfim, eu consiga definir qual o transformador a ser utilizado, certo? Toda instalação de subestação de energia elétrica, interligação com as instalações, foi projetada e deverá ser executada em estrita concordância com as seguintes normas. Então, quando a gente vai trabalhar para realizar esse levantamento, a gente tem que ter, primeiramente, a ciência de que eu devo utilizar a NBR 5410 de 2004 com a revisão de 2008. Vocês que já tiveram instalações elétricas, acredito eu, acho que foi até com... Foi com Herbit que vocês tiveram, foi? Foi com Herbit? Alguém pode dizer para mim? Eu não me lembro, mas acho que foi com Herbit. Foi, professor. Foi com Herbit. Aí vocês tiveram instalações elétricas de baixa tensão com ele, e ele deve ter, logicamente,
dado uma pincelada em cima dessa norma, que é uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Junto com a especificação de baixa tensão, a depender do projeto, do tipo da carga, eu vou trabalhar com a NBR 14039, que é instalações elétricas de média tensão, tá? E a norma da concessionária, que era a antiga NT 002 e hoje é a especificação técnica 125 de 2019, cujo título é Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária. Tensão primária porque a Enel ela vai entregar para você os 13,8 kV, tá? Que vai chegar justamente na bucha do primário. É importante salientar que quaisquer alterações feitas no projeto, né, ou na execução, sem prévio aviso e sem o consentimento da concessionária, se dará como responsabilidade legal e técnica do referido empreendimento. Então, qualquer alteração que eu for fazer com relação ao aumento de carga, eu vou trocar o transformador, eu vou fazer alguma alteração parecida com esse termo que eu estou falando, né, de alteração de transformador, ou de algum componente, eu estou falando componente que vai pertencer à alimentação primária. Então, eu tenho que deixar a concessionária ciente de que eu vou fazer esse procedimento. Eu não posso fazer por minha conta. Outro exemplo, eu vou fazer o levantamento e um transformador de 150 kVA ele vai me atender satisfatoriamente. Vou colocar logo um transformador de 500 kVA. Eu não posso, tá? A norma ela especifica justamente um limite de 30%. Eu posso colocar maior? Bom, depende de vários fatores. Um desses fatores seria de que, se você vai determinar e escolher um transformador com uma potência bem acima do que aquele outro transformador que poderia atender muito bem, você vai ter que se explicar para a concessionária por que você decidiu colocar esse transformador de 500 kVA. Tá? Eu vou ter um aumento de carga, daqui a um mês eu vou aumentar esse sistema de carga aqui. Então, a concessionária ela tem que tomar ciência de qualquer alteração que eu, porventura, fazer no meu empreendimento. Diante do que foi abordado, faremos um exemplo de um levantamento de um transformador. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. Um eletrotécnico foi solicitado por uma fábrica de rações, localizada em Fortaleza, para realizar o levantamento de um transformador a ser utilizado na mesma. Primeiramente, o técnico realizou o levantamento de todas as cargas da fábrica e colocou as informações desse levantamento em uma tabela. De acordo com as informações, realiza o procedimento e informe a demanda e o transformador a ser utilizado. Nós fizemos isso na aula passada, certo? Na aula passada nós fizemos esse procedimento. Agora deixa eu só dar uma olhadinha, pessoal, ver se ele está condizendo com o exemplo que eu fiz. Vou só fazer uma alteraçãozinha aqui, rapidinho. Vamos fazer um exemplo até mais simples do que isso. Eu vou só trocar aqui. Um eletrotécnico foi solicitado por um hospital, tá bom? Então, nós vamos fazer um exemplo hospital que eu acho até mais simples. Vou ver aqui. Pronto. Nós vamos fazer um exemplo baseado em um hospital, que eu acredito que a tabela já esteja pronta para isso. Tá? Nós vamos fazer o passo a passo, da mesma forma que eu fiz na aula passada. E a gente vai conseguir fazer. E lá no final eu vou colocar um outro exemplo de um outro empreendimento para a gente conseguir fazer o levantamento. Vale salientar que o levantamento vai ser o mesmo, independente do local. Se vai ser um clube, se vai ser um banco, se vai ser uma fábrica, uma escola. A diferença ela vai se dar só inicialmente, tá? Mas o procedimento é basicamente o mesmo para todos. Então, como exemplo, nós temos aqui um hospital. A iluminação e tomadas, já foi feito todo o levantamento e chegou-se à conclusão que a sua potência instalada era de 180 kW e o técnico ele dispôs o valor de 0,85, que é o fator de potência. Nesse hospital nós temos 20 chuveiros elétricos e a potência de cada chuveiro é de 4,5 kW. Nós temos agora 35 ar-condicionados e a potência individual de cada ar-condicionado é de 8.500 BTUs. Eu vou ter, nesse caso, que transformar de BTU
para quilowatts, porque eu vou precisar dessa informação para jogar na fórmula. Para isso, eu tirei um pedacinho da especificação técnica 126, que fala justamente da conversão de BTU para quilowatts. Depois nós temos bomba d'água, nós temos 3 bombas d'água. A potência de cada bomba d'água é de 3 CV, então eu tenho 3 bombas d'água, cada uma tem a potência de 3 CV. Uma observação, uma dessas bombas vai ser reserva, e se uma dessas bombas for reserva, então eu não vou utilizar as 3 bombas no cálculo, e sim 2 bombas. Esse controle aqui, pelo amor de Deus. O outro. Tá falando, Hamilton? O outro. Tô falando com minha filha aqui, para me desligar a televisão para... Mas deixa eu desativar o som aqui, tá? Pronto. Vamos deixar o áudio desativado aqui. Aí vamos lá. Se uma das bombas for reserva, então, logicamente, vai sair. Então, vai ficar, nesse caso, só 2 bombas. Se for 5 bombas e 2 bombas forem reserva, então eu tiro. Eu não vou considerar a bomba que for reserva por questões lógicas, né? Como é que eu vou contar na carga? Como é que eu vou fazer a contagem de uma carga no qual não está funcionando? Tá bom? Outro exemplo, eu tenho 4 elevadores. E cada elevador tem uma potência individual de 10 cavalos-vapor, 10 CV. Eu tenho 4 motores em processo industrial com a potência individual de 3 CVs. E outras cargas que não estão relacionadas a esses exemplos aqui. Fizemos o levantamento e adquirimos uma potência individual de 20 kW, fator de potência de 0,90 e o fator de demanda de 0,8. Tá? Então, para esse exemplo aqui, tá? Nós vamos fazer aquele mesmo procedimento que nós fizemos na aula passada. Eu só vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá? Essas tabelas aqui, porque eu vou precisar fazer junto com vocês esse exemplo aqui, tá? Vou dar só uns minutinhos para vocês ou bater um print ou escrever essa tabela, mesmo porque eu vou precisar que vocês façam para que a gente consiga exercitar e na nossa última avaliação será uma das questões da prova, tá bom? Só uns 3 minutinhos aí, vocês copiam, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu acredito que todos já tenham copiado. Nós vamos começar a fazer o levantamento. Primeiro, por início, nós vamos iniciar aqui com iluminação em tomadas. Eu fiz o levantamento de todas as tomadas e toda a iluminação desse hospital. E pelo levantamento, eu encontrei um valor de 180 kW e um fator de potência de 0,85. Eu vou precisar da norma e vou ter que me referenciar pelas tabelas para que eu consiga definir, né, quais são os valores que eu vou colocar lá na fórmula. A fórmula que eu vou precisar utilizar vai ser esse cálculo da demanda, tá bom? Que é de 0,77, é um valor fixo, dividido pelo fator de potência. Esse fator de potência vai ser definido pelo técnico. O técnico ele vai definir o valor do fator de potência de iluminação em tomadas, é aquela parte inicial, vezes A. Nós vamos fazer o levantamento dessa letra A, o significado dessa letra A, mais 0,7 vezes B, tá? É um valor fixo, esses números são todos os valores da fórmula, tá bom? Mais 0,95 vezes C, mais 0,59 vezes D, mais 1,2 vezes E, mais F, mais G, e com o resultado dado em kVA, que vai ser justamente a potência que eu vou precisar para calcular qual é o transformador. A partir do valor levantado, eu vou verificar um transformador que tenha valor de potência igual ou maior do que esse resultado. Bom? Os transformadores que eu posso encontrar no mercado geralmente são esses, né? Voltados para esse modelo, né? Que não tem essa potência tão gigantesca quanto aquelas subestações realmente de 69 kV, subestações de 230 kV, que a potência é na casa dos megavolt-ampere. Esses transformadores, que são transformadores, digamos, de médio porte, né? Por exemplo, o CPEP lá do General Sampaio tem um transformador desse logo na entrada. Aquele transformador é um transformador do cliente, no caso, o CPEP. Tá bom? Quando é que eu vou precisar utilizar um transformador desse? Aí vamos lá. Eu recorro à especificação técnica 124 de 2019 da Enel,
que fala sobre o limite de potência instalada para um circuito monofásico. Nós falamos de carga instalada. Então, até 10 kW é um sistema monofásico que demanda fase neutra. Até 20 kW, até 20 Professor, tem uma kW. dúvida. Oi, Edson. Recentemente eu vi um transformador pequeno, aquele transformador do tipo. Você chega lá no cliente já. Tá falhando. Funciona a óleo? Pronto, fala de novo. Tu viu um transformador recente? Recentemente eu vi aquele transformador pequenininho. Esse também funciona a óleo, é? Eu acredito que sim, tá? Ela parte de uma potência pequena, né? Por exemplo, 15 kVA. 15 kVA é um transformador relativamente pequeno, né? Eu tenho 30 kVA, 45, tá? Para que eu defina que eu vou querer, o momento certo de eu fazer o levantamento de um transformador, é conforme eu falei, na especificação técnica 124. Potência instalada até 10 kW é monofásico, até 20 kW é bifásico, com duas fases e um neutro, e até 75 kW é um sistema de alimentação trifásico, no qual eu tenho 3 fases e um neutro. Tá? Quando ultrapasso esse valor de 75 kW, continua, obviamente, sendo trifásico, só que eu vou ter que fazer o levantamento de um transformador que vai ser meu. Que eu vou comprar esse transformador e a Enel ela vai entregar para mim os 13,8 kV, que vai chegar justamente nessa bucha do primário. Tá? Então, eu vou definir o valor da potência e com o valor da potência eu vou verificar aqui quais são os valores que eu encontro comercialmente. Então, vamos lá. 180 kW, iluminação em tomadas e fator de potência 0,85. Eu vou verificar que para encontrar a letra A, eu vou só tirar o áudio aqui, tem áudio ligado. Viu, Marcos Paulo? Tirar o áudio aqui. Vamos deixar o áudio desativado, que é para não dar interferência aqui no momento da nossa conversa. Então, vamos lá. A letra A vai ser a demanda das potências em kilowatts, tá bom? Para iluminação e para tomadas de uso geral, calculado conforme tabela 1. Então, eu tenho a primeira tabela, de acordo com a especificação 125, que tem a descrição dos estabelecimentos, né? No caso, auditórios, bancos, clubes, escolas, hospitais, hotéis, residências. Então, eu tenho aí um leque, tá? de locais onde eu vou fazer esse levantamento. Ao lado, à sua direita, tem um fator de potência e, entre parênteses, eu tenho a porcentagem. Então, de acordo com a descrição, eu tenho um valor de porcentagem. No caso de auditórios, de salões, né, coisas semelhantes ou análogos, eu tenho um fator de potência de 100%. Para bancos, da mesma forma, clubes. Quando eu vou para a escola, verifique que eu tenho agora 100% para os primeiros 12 e 50% para o QCD de 12. Aí eu tenho escritório, 100% para os primeiros 20 kW, 70% para o QCD de 20 kW. Então eu tenho as descrições aqui. Como eu vou fazer, nesse caso, um exemplo hospital, então eu vou ter que levar em consideração essa parte aqui, tá? Então, eu tenho aqui 40% para os primeiros 50 kW e 20% para o QCD de 50 kW. Tá? Então, vai depender muito da quantidade da carga aqui. Sendo assim, como é que eu vou fazer esse levantamento? A potência lá é 180, tá bom? Então, eu começo, olha, 40 para os primeiros 50. Então, vai ser 0,4 vezes 50. Por que 0,4? Porque aqui, pessoal, está em porcentagem. Então, eu tenho por obrigação de tirar da porcentagem. Nesse caso, eu divido esse 40 por 100. Ou então eu volto para a esquerda com duas casas, tá? A vírgula. Então, 40 dividido por 100 fica 0,4 vezes 50. Só que a nossa potência lá instalada é 180. Se é 180, então vamos lá. 20% para o QCD de 50 kW. Então, passou de 50? Passou, porque a potência lá é 180. Então, nesse caso, vai ficar 0,2, 0,2 vezes 130. Certo, mas por que 130? Porque eu fiz o levantamento com 50,
E como a potência lá é 180, então falta mais 130 para fechar os 180 kW. Tá? Fazendo o cálculo, você vai abrir o parênteses, vai colocar 0,4 vezes 50 mais 0,2 vezes 130. Tá? Fazendo o cálculo, eu vou colocar a calculadora aí para a gente fazer junto. Acredito que não tem segredo para ninguém. Mas eu vou botar mesmo assim para ficar bacana, tá? Então, olha aqui. Como é que eu vou fazer esse procedimento? Você abre o parênteses, aí coloca 0,4 vezes 50, fecho meu parênteses, mais 0,2, né, que é 20%, 0,2 vezes 130. Fazendo o cálculo, você encontrou um valor de 46 e nós vamos deixar todas essas unidades, nós vamos deixar em kVA, tá bom? Então, como resultado, eu tive 46 kVA, tá bom? Dúvidas até então, pessoal? Beleza, né? Então, por gentileza, copiem essa parte aqui do item A, tá? Essas partes aqui eu vou fazendo e o próximo exemplo eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Mas esse eu vou fazer junto com vocês de novo. Eu bati o print, já. Tá tranquilo. Dá só um tempinho para os outros amigos copiarem, aí a gente já continua. Então, eu já encontrei, vocês verificaram aquela fórmula, né? 0,77 dividido pelo fator de potência vezes A, mais 0,7 vezes B, mais 0,95 vezes C, mais 0,59 vezes D, mais 1,2 vezes E, mais F mais G, com resultado em kVA. Nesse caso, eu já encontrei a letra A, com valor de 46. Esse valor 46, ele vai ser incluído lá na nossa equação final, tá bom? Então, eu estou fazendo levantamento de letra por letra. Nesse caso, eu já tenho o primeiro valor de 46 kVA. Tem mais alguém copiando, pessoal? Professor, só um instante. Foi, Marcos. Essa do hospital, como o senhor fez esse cálculo aí, né? Essa de baixo pode ser 0,2, aí vezes 50 também, ou é diferente? Não, porque é 0,2 para o que exceder de 50. Ou seja, Porque exceder de 50, né? porque no caso, por exemplo, o valor é 180 kW. Digamos, eu vou dar um exemplo. Se a potência ser levantada, fosse 40 kW, vamos citar aqui um exemplo. Se fosse 40 kW, então seria 0,4 vezes 40. Certo? Mas continua? Não continua porque a potência instalada lá é de 40 kW. Se fosse de 100, um exemplo, continua do mesmo jeito, olha. 0,4 para os primeiros 50 dessa potência e 20 para o que passar de 50. Se fosse 100, então seria 0,4 vezes 50 mais 0,2 vezes 50, para fechar justamente o 100. Por que aqui é 130? Porque no caso do nosso exemplo, a potência é de 180. Tá bom? Beleza. Valeu, Pronto, posso mudar, pessoal? Também pode, viu?
Então vamos lá. O próximo passo é encontrar a letra B. Então, a letra B vai ser referente a chuveiro elétrico ou qualquer outro aparelho de aquecimento. Para esse exemplo, nós temos 10 chuveiros elétricos com a potência de 4,5. Deixa eu só voltar aqui, pessoal, só para olhar uma coisa. Só um instante. Pronto, tá certo. Então, eu tenho aqui, olha, 10 chuveiros elétricos nesse hospital e a potência individual desse chuveiro é de 4,5 kW. Então, eu vou recorrer agora à próxima tabela, tá? A tabela 2, que referencia a qualquer aparelho de aquecimento. Então, eu tenho aqui o número de aparelhos. Logicamente, aqui é só um pedacinho da tabela, tá? Ele é bem maior do que isso. Aqui é o fator de demanda, dado também em porcentagem. Aqui é a potência individual até 3,5. E a outra tabela, a outra coluna, é referenciada a potência individual passando de 3,5. Tá bom? Demanda de todos os aparelhos de aquecimento em KVA, chuveiros, aquecedores, pontos, etc., calculado conforme tabela 2. Então, aqui já é justamente a letra B. Eu vou precisar desse resultado para jogar lá no final da forma. São 10 chuveiros, a potência é de 4,5, certo? Vou voltar aqui, olha. Então, são 10 chuveiros, a potência é 4,5. E vamos para o fator de demanda. Aí eu verifico pela quantidade de aparelhos. Opa, são 10 aparelhos. Aí eu verifico qual dessas duas colunas. Aí eu vejo potência individual até 3,5. Potência individual acima de 3,5. Como a potência individual é 4,5, então, logicamente, está acima de 3,5. Sendo assim, eu vou verificar esse valor 34. Só que 34 aqui é 34%. Toda vez que eu quero tirar um valor da porcentagem, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 100. Então, 34 dividido por 100 fica 0,34. Ou 0,34, né? Tanto faz. Então, você vai realizar a multiplicação de 10 vezes a potência, 4,5, vezes 0,34, que é o fator de demanda relacionado a 10 aparelhos que o nosso exemplo citou. Fazendo esse cálculo, pessoal, você vai adquirir um valor de 15,3 kVA. Qualquer coisa vocês conferem, mas o valor é esse mesmo, tá? Fica sendo 10 vezes 4,5 vezes 0,34. Um valor de 15,3 kVA. Então, por gentileza, copiem. Professor, o celular caiu fora na minha cara agora. Não está dando certo mais não. Entendi. O celular caiu na minha cara de sono aqui. O celular caiu no meu rosto aqui. Tá? Pois tira do rosto e vamos continuar. Vai dar certo. Trabalhou, cara, a noite todinha, foi? Foi, mano, de 7 Hã? às 7 da manhã. É complicado, viu? Trabalho. Complicado mesmo. Não é fácil, não. Você Não vê posso- até não onde dá posso para você perder. assistir, cara. Pode ficar tranquilo, viu? Tá bom, beleza, mas vou ficar aqui, suportar aqui, assistir essa aula aqui, que Tá tem umas tranquilo. coisas importantes aqui nela aqui. Tá bom.
Tem mais alguém copiando? Então vamos nós, né? Vamos partir para a próxima etapa, que é o nosso item C, tá? Nosso item C, que vai ser relacionado já a outro dado que consiste na tabela. Partindo para a próxima etapa, nós vamos agora para o ar-condicionado, tá bom? Para esse exemplo, nós temos 35 ar-condicionados e a potência de cada ar-condicionado é de 8.500 BTU. Então, vamos seguir o exemplo, vamos fazendo de maneira bem compassada para que a gente consiga fazer tranquilamente, sem haver nenhuma dúvida. Então, eu tenho 35 ar-condicionados, a potência individual é de 8.500 BTU, tá bom? De cada ar-condicionado, eu vou precisar de um pedacinho da especificação 126, que eu coloquei até na aula passada, mas eu vou colocar de novo. E nós vamos seguindo, calculando também o fator de demanda para esse passo. Então, vamos lá. Essa tabela 3, que eu também encontro na ET 125, é a demanda de todos os aparelhos de ar-condicionado em quilowatts, calculado conforme tabela 3. Então, aqui é o número de aparelhos de ar-condicionado e aqui é o fator de demanda, tá? Por exemplo, se eu tenho entre 1 e 10 aparelhos de ar-condicionado, eu tenho um fator de demanda de 100%. Se eu tenho entre 11 e 20 aparelhos, eu tenho um fator de demanda de 86% e assim por diante. Tá bom? Como no exemplo, são 35 ar-condicionados, então vai entre 31 a 40, o fator de demanda é 78%. De novo, eu vou ter que realizar essa divisão por 100. Então, de 78 dividido por 100 vai ficar 0,78 ou 0,78. Tá? Além da tabela 3, eu vou recorrer a uma outra tabela, da 126, que é uma conversão. Né? BTU, conforme eu falei, não é potência, é uma capacidade que tem de o ar-condicionado climatizar um ambiente. Tá? Aqui é a capacidade nominal, então verifica que tem aqui BTU e eu tenho aqui quilowatts. Potência de condicionadores de ar tipo janela, mas pode ser outro tipo de ar-condicionado. Aqui é porque eu só tirei a título de exemplo. Então vamos lá. Como o ar-condicionado é de 8.500 BTU, então a potência equivalente é de 1,5 ou 1,50 kW. Então eu já tenho as duas informações. A potência, tá? E no caso o fator de demanda. Juntando as duas, eu tenho agora 35 ar-condicionados. Eu tenho 0,78 aqui, que é o fator de demanda referente à quantidade. E eu tenho aqui 1,5, que é 1,5 kW, porque eu converti justamente 8.500 BTU para quilowatts. Você realizando esse cálculo, você adquiriu um valor de 40,95 kVA. Então, 35 vezes 0,78 vezes 1,5, resultado 40,95 kVA. Então, já encontrei a letra A, já encontrei a letra B e agora já encontrei a letra C. Bom? Então, copiem essa parte. Nós vamos partir agora para o item D.
Tem mais alguém copiando? Tá liberado. Beleza. Pô, Raimundo falou? Foi, Raimundo? Foi. Acho que tu tá utilizando pelo celular, né? Tá tendo um pouco de eco. Mas vamos lá. Partindo para a próxima etapa, nós vamos para a letra D, tá? Então vamos lá. Eu fiz iluminação em tomadas, eu fiz chuveiro elétrico, fiz ar-condicionado e agora eu vou partir para a bomba d'água. Bomba d'água é uma das mais simples que eu tenho para fazer. Eu tenho 3 bombas d'água, a potência de cada bomba é de 3 CV e uma das bombas é reserva. Como eu tenho 3 bombas e uma é reserva, então só vou levar em consideração 2 bombas. A potência nominal em kW das bombas d'água do serviço de instalação, não considerar bomba de reserva. Então, para o cálculo, eu tenho 2 bombas vezes 3 CV. Como é em kilowatts, um CV vale 736 watts. E se eu quero em kilowatts, eu vou pegar esses 736, vou dividir por 1000. Ou então eu volto 3 casas para a esquerda. Eu tenho aqui uma vírgula, então parto para 1, 2 e 3. Tá bom? Então, 2 vezes 3, que são 2 bombas, são 3 na verdade, mas uma não conta porque é reserva, vezes 3 CV, que é a potência, só que de CV eu tenho que transformar para quilowatts, então multiplico por 0,736. Resultado, 4,42 kVA. Pronto, eu já encontrei agora também a letra D. Então, está faltando para a gente encontrar agora a letra E, F e a G, né? São os 3 que está faltando para a gente incluir na equação. Então vamos lá, partindo para a próxima etapa, eu vou para a letra E, que vai ser o levantamento de elevadores. Bom, então eu tenho para elevador, eu tenho 4 elevadores, a potência de cada elevador é de 10 CV. Eu vou agora me atrelar à tabela 4. Tabela 4 é o fator de demanda para elevadores. Então vamos lá. Número de elevadores por bloco e ao lado tem o fator de demanda em porcentagem. Como são 10 elevadores, então são 10 elevadores. Aí vamos lá. Esse 10, presta atenção, vou voltar aqui. São 4 elevadores, potência de 10 CV. Então, 4 elevadores, potência de 10 CV. Por que 0,736? Porque eu quero em kilowatts. Então, eu tenho que transformar para kilowatts. 1 CV vale 736 watts, só que em kilowatts fica 0,736. Vezes 0,6. E esse 0,6 veio da onde? Justamente daqui, olha. Como são 4 elevadores, eu tenho um fator de demanda de 60, então dividido por 100, que eu vou tirar da porcentagem, lógico. Então vai ficar 0,6. Certo? Realizando esse cálculo, você tem agora 17,66 kVA. Tá bom? Eu vou fazendo aqui na calculadora também, só para conferir com vocês. Tá? Então, 4 vezes 10 vezes 0,736, 0,6, eu tenho um valor de 17,66. Tem um 4 depois do 6, mas eu vou considerar 2 casas depois da vírgula. Outra coisa que a gente não deve se preocupar é com relação a arredondar o valor, tá bom? O valor que você achar aí, pode deixar. Não precisa você precisar arredondar. Talvez eu tenha arredondado aqui no slide, mas na prova ou no exercício não precisa vocês se preocuparem com relação a isso, não. Agora, só nos resta
o F e o G, sendo que o F ele vai ser diferenciado desses demais critérios. Porque a letra F já tem uma fórmula praticamente pronta, né? Que é de 0,87, que é um valor fixo, vezes a potência nominal dos motorizados em CV, vezes o fator de utilização e vezes o fator de simultaneidade. Eu vou seguir esse critério para que eu consiga calcular a letra F. Tá bom? Já posso passar para o outro item? Pode. Então vamos lá. Para a letra F, eu já fiz iluminação de tomada, chuveiro, ar-condicionado, bomba d'água, elevador. Agora vamos para o motor em processo industrial. Eu tenho 4 motores, a potência individual de cada motor é de 3 CV. Então, o valor de F vai ser determinado por essa expressão. Aqui representa um somatório, tá bom? Que é uma letra sigma, uma letra grega chamada sigma. Então, a fórmula vai ser, como é que eu vou aplicar? 0,87 vezes a potência nominal do motor em CV. Então, não vou precisar me preocupar em transformar para quilowatt, porque a fórmula quer que eu coloque esse motor em CV mesmo, vezes o fator de utilização e vezes o fator de simultaneidade. Esse fator de utilização e o fator de simultaneidade, para cada item desse, eu tenho uma tabela. No caso, tabela 5, para o fator de utilização, e tabela 6, para o fator de simultaneidade. Realizando esse procedimento, vamos lá. Tabela 5 e tabela 6. O motor lá são de quanto CV? Motor de 3 CV. 4 motores de 3 CV. Então, aqui eu tenho motores de 3 a 15 CV, 0,8, fator de utilização. Tabela 6, motor de 3 a 15 CV. Aí eu tenho para 2 motores 0,85, para 4 motores 0,8, para 5 motores 0,75, tá bom? Vai depender pela quantidade de aparelhos, que no caso são a quantidade de motores. 0,87 é da fórmula, vezes 4 motores de 3 CV, vezes 0,8, que está dentro... motor é de 100 CV. Se o motor for de 100 CV, olha, está acima de 100 CV, então seria 0,9. O motor é de 2 CV. Então, eu tenho aqui, motor de 3 quarto a 2,5 CV. Então, seria 0,7. Então, vai depender muito, tá, da parte que você vai verificar. Como o motor é de 3 CV, então é 0,8. Pelo número de aparelhos, eu tenho aqui 4 motores de 3 CV, sendo 0,8. Tá? Então, eu tenho aqui, olha, 4 motores de 3 CV. 4 motores de 3 CV, 0,8. Fazendo esse cálculo, você adquiriu um valor de 6,68 kVA. Vamos deixar o resultado de todos, tá bom, em kVA? Então, fica 0,87 vezes 4 vezes 3 vezes 0,8 vezes 0,8. Dá 6,6816, né? Lógico, eu não vou colocar toda essa numeração. Então, eu deixo 2 casas depois da vírgula. Um detalhe. Quando a gente vai utilizar um aplicativo ou quando a gente vai utilizar, digamos, um Excel, no qual eu vou ter essa planilha, né, com os valores, eu não vou ter que me preocupar com relação a arredondamento, porque o próprio programa, o próprio aplicativo, ele faz esse trabalho para mim. Então, já fica mais fácil ainda, tá? Posso mudar? Pode, né, Raimundo? Beleza. Gabriel, Anderson, Marcelo, pode mudar? Catarine? Pode sim, pode mudar sim. Pronto. Tá show, pode mudar. Pronto, então, Tá show de bola. então vamos lá. Fechando, olha, fechando eu tenho outras cargas não relacionadas, uma potência individual de 20 kW, fator de potência de 0,9 e um fator de demanda de 0,8. Jogando isso na fórmula,
são outras cargas não relacionadas em KVA. Então, nesse caso, o projetista deve estipular o fator de demanda característica das mesmas. Então, essa parte do fator de demanda vai ficar a critério do projetista, de quem for realizar esse levantamento. Então, o cara definiu 0,8 ou definiu 0,9. A questão aqui disse que o técnico ele definiu como 0,8, mas isso vai ficar a critério realmente do técnico. Isso aqui foi só a título de exemplo. Sendo assim, eu vou multiplicar 20 vezes 0,9, que 0,9 é o fator de potência, e vou pegar esse resultado e vou dividir por 0,8, que é o fator de demanda. Então, olha, eu tenho 20 vezes 0,9, deu como resultado 18, eu divido esse valor por 0,8 e adquiri um valor de 22,5 kVA, tá? Então, eu já fiz o levantamento de todas as cargas, partindo da iluminação, tomadas, chuveiro elétrico, ar-condicionado, elevadores, né, motor em processo industrial. Fiz todo esse levantamento. Agora, diante desse levantamento, eu vou definir qual é o valor da demanda, para, a partir desse valor de demanda, eu definir qual é o transformador que eu vou utilizar para esse fim. Vou esperar vocês copiarem aí. Então, vamos lá. Já fizemos todas essas partes, né? Próximo procedimento é justamente aplicar isso na forma. Então, vocês vão fazer só o levantamento e vão verificar se os dados que nós fizemos, né, com o levantamento que nós fizemos, está condizendo com os valores. O que quer dizer que no lugar da letra A vai estar esse valor, no lugar da letra B esse valor, tá? A gente vai só conferir para ver se realmente os valores que vocês fizeram, que nós fizemos o levantamento, está de acordo com esses valores aqui. Então, a letra A, 46, a letra B, 15,3, a letra C, 40,95, a letra D, 4,42, a letra E, 17,66, F, 6,68 e a letra G, 22,5. Tá bom? Então, fazendo todo esse levantamento, eu vou calcular o valor da demanda total instalada. Eu vou pegar a calculadora aqui, tá bom? Para a gente fazer juntos com a calculadora. Só um instante aqui. Pronto. Calculadora apareceu? Apareceu. Pronto. Então, vamos fazer passo a passo. Eu posso fazer assim, para não ter perigo de erro. Vamos fazendo parte por parte. Eu posso fazer 0,77. Vou dividir por esse fator de potência de 0,85, porque eu defini inicialmente lá na questão. Dividir por 0,85. Pronto. Esse resultado é de acordo com essa divisão aqui. Vou pegar agora, vou multiplicar por 46. Deu igual, 41,67. Aí eu continuo, mais, abro parênteses, tá certo? 0,7 vezes 15,3. Aí eu fecho parênteses, faço agora essa etapa, mais 0,95 vezes 40,95. Fecho parênteses. Vou partir para a próxima etapa aqui, mais 0,59 vezes 4,42. Fecho parênteses, né?
mais, abro parênteses de novo, 1,2 vezes 17,66, fecho parênteses, mais, aí aqui não precisa você abrir parênteses, né? Porque eu não estou fazendo nenhuma multiplicação. 6,68 mais 22,5. Então, o resultado aqui deu 144,26, né? 144,26 kVA, que seria a demanda. Vamos ver se o valor está correto. 144,26. Façam aí para ver se realmente o valor realmente está de acordo, tá bom? 144,26. Então, faça etapa por etapa, que o resultado vai dar justamente esse. Bom, fiz o cálculo. Encontrei o valor da demanda instalada de 144,26. O meu próximo passo é verificar qual transformador que eu tenho à disposição, que tem o mesmo resultado. Logicamente é difícil, né, ter exatamente o mesmo resultado, que seja igual ou que seja maior do que esse resultado da demanda. Então, de acordo com aquela tabela que nós vimos, o transformador a ser utilizado vai ser um transformador de 150 kVA, certo? Então, o transformador de 150 kVA para essa situação vai atender satisfatoriamente, vai fazer sua função direitinho. Aí vamos lá. Esse valor ele está dentro dos 30% ou não está? É só você fazer o cálculo. Por exemplo, eu quero saber os 30%. Então, eu tenho aqui 144,26, né? Aí a gente faz assim, 144,26. Isso aqui é só para a gente ver se está dentro dos 30%, mas não precisa fazer esse cálculo, tá? 144,26 vezes 30, eu quero saber a porcentagem, né? 30. Aí eu tenho o símbolo da porcentagem aqui, olha, 30. Eu aperto o Shift e aperto igual. Então, 30% desse valor aqui é 43, se fosse arredondar, seria 43,28, né? Então, eu vou somar esses 43,28. Eu vou somar com esse 144,26. Então, está dentro dos parâmetros. Até um transformador de 187,54 poderia ser utilizado sem precisar da justificativa para a concessionária, tá? Aqui está bacana porque o valor está bem próximo, né? Já está quase na risca dos 150. Mas caso o valor que você encontrou, o transformador que tem disponível no mercado, ele ultrapassa os 30%, uma das justificativas que você vai dar para a concessionária é que não tem nenhum valor comercial dentro desse parâmetro. Então, nesse caso, você pode sim utilizar esse transformador com essa potência. Tá certo? Até o presente momento, tudo tranquilo, pessoal? Então, só aguardando vocês copiarem essa parte, tá bom? E colocar o resultado para a gente fazer mais um exemplo, sendo que eu vou dar um tempo para vocês fazerem e me dizer o resultado da potência desse transformador, da demanda, logicamente, e da potência desse transformador. Nós vamos seguir os mesmos critérios, eu só devo mudar a descrição do local para a gente aprender a utilizar a tabela 1 de outra forma, tá? Nós acabamos de fazer foi de um hospital, mas eu posso fazer também referente a um outro estabelecimento.
Tem mais alguém copiando a questão? Tô só finalizando aqui, viu, professor? Tá, beleza. Sinaliza só para mim, tá? Quando terminar. Tá certo aqui, eu tô já finalizando. Pronto, o meu deu certo aqui, viu, professor? Tá, beleza. Pessoal, alguma dúvida com relação ao procedimento, desde o primeiro ponto até o nosso cálculo de demanda total instalada? Tudo certo? Raimundo? Entendido, Raimundo? O John Herbert, Josivan, todo mundo? Tá dando certo, tá dando para Tranquilo. entender aqui, graças a Deus. Tá bom. Tranquilo. Catarine, dá sinal de vida. Tá dando para entender sim, professor. Beleza. Marcelo também, Rafael? Tá Tudo ok, tranquilo. professor, tudo ok. Tá dando certo aqui, professor, tá dando certo, viu? Show. Então, pronto. Então, tendo em vista que o procedimento que a gente adota é o mesmo, então é a mesma coisa que a gente vai fazer, sendo que eu só vou trocar o estabelecimento, o procedimento daí até a parte final é a mesma coisa. Então, como exercício, nós vamos fazer hoje para a gente finalizar o mesmo procedimento, sendo que, logicamente, eu mudei os valores e agora não se trata de um hospital e sim de uma escola particular. Nesse caso, essa escola que eu fiz o levantamento adquiriu um valor de 160 kW, que foi a potência de iluminação com tomadas. Nesse caso, agora eu defini um fator de potência para 0,8. Vocês que viram instalações elétricas prediais, o fator de potência atrelado à iluminação tem como valor 1. E o fator de potência a circuitos de força, que é circuitos com tomadas, né, tomada de uso geral, é 0,8. Com relação, na prática, né, quando a gente vai fazer o levantamento, a gente pode definir um valor único para fator de potência de iluminação em tomadas. Então, geralmente, a gente faz uma média, faz 0,9, 0,85, então vai partir muito do projetista ou do técnico que vai realizar esse procedimento. Essa escola, como ela é muito chique, então ela tem 50 chuveiros elétricos, tá? Então, é uma escola top. Então, eu tenho 50 chuveiros elétricos para os alunos, olha aí que maravilha. Vamos dar essa sugestão para o CEPEP botar chuveiro elétrico para vocês. Então, eu tenho 50 chuveiros elétricos. A potência de cada chuveiro é de 3,5 kW, tá bom? Essa escola tem 60 ar-condicionados
e a potência de cada ar-condicionado é de 12.000 BTUs. Essa escola particular tem 2 bombas d'água, a potência individual de cada bomba é de 3 CV, e uma das bombas é reserva, o que quer dizer que eu só vou utilizar no cálculo uma bomba. Eu tenho, para essa escola, 4 elevadores. A potência de cada elevador é de 7,5 CV. Eu tenho, nesse caso, 4 motores em processo industrial, coisa que na escola dificilmente você vai encontrar, né? Mas eu coloquei só esses valores fictícios aqui para a gente conseguir manusear a equação. Então, eu tenho 4 motores em processo industrial. A potência individual de cada motor é de 3 CV. E, por fim, outras cargas não relacionadas, a potência individual é de 16 kW e o fator de potência 0,9. Nesse caso, eu coloquei o fator de demanda para 0,6, certo? Então, nós vamos, de acordo com aquelas tabelas, verificar quanto é que vai ser o cálculo da demanda. A gente vai conferir letra por letra e ver quanto é que deu o resultado final. Tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Tá certo? Eu vou fazendo junto aqui, porque eu não tenho. O valor coloquei agora na hora. E a gente vai definir qual é o valor da demanda e o valor do transformador que vai ser adotado. Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem e vocês calcularem, tá bom? Só uma observação aí. Eu não sei se a tabela que eu entreguei para vocês tem o fator de demanda dos aparelhos de aquecimento, que é a segunda tabela, se tem até 50, tá? Mas caso não tenha até 50, eu vou lá logo dar o valor para vocês. É 30%, tá bom? O fator de demanda para 50 aparelhos de aquecimento, no caso 50 chuveiros elétricos. Como a potência é 3,5, então você vai considerar 30%, porque talvez na tabela não tenha até 50, tá bom? Então, para chuveiro elétrico, o fator de demanda que você vai utilizar é 0,3. Então, vamos lá. Resolvendo a nossa questão,
Na primeira situação, eu vou só voltar lá no início para a gente ver como é que a gente vai fazer. Eu vou botar só no começo, deixa eu ver se eu faço uma cópia. Rapidinho, só da primeira parte. Correspondente à letra A. Tá bom? Vou deixar aqui no ponto, pelo menos essa primeira parte. Que os demais é a mesma coisa. O demais não vai mudar não, é uma coisa só. Mas vamos nós. Potência 160, 0,80. Pronto. Para a escola particular, eu tenho que levar em consideração essa parte aqui, da descrição. Essa parte inicial é a única que é diferenciada. O restante é a mesma coisa. Então, como eu estou me deparando com escola, então verifica essa parte. Em que diz que o fator de demanda é 100% para os primeiros 12 e 50% para o que passar de 12. Como o valor atribuído foi 160, então vamos lá. Os primeiros 12, 100, então vai ficar 1, porque eu dividi por 100. 1 vezes 12, fecha, abre parênteses, mais, abre parênteses, 0,5, porque é 50%, 0,5, vezes o que passar de 12. Então, falta quanto para fechar os 160? Falta 148. Sendo assim, então vai ser 1 vezes 12, mais 0,5 vezes 148, e eu encontro o resultado total de 86 kVA. Tá bom? Próximo procedimento, para você encontrar a letra B, conforme eu tinha dito para vocês, só ajeitar aqui, pessoal. Eu tinha dito para vocês do fator de demanda, que eu acho que a tabela ela não tem lá, acho que eu fiz estipulado com a quantidade. Mas eu já dei o fator de demanda para 30%, então vai ser 0,3. Como a potência é de 3,5, né? Então vão ser 50, no caso 50 chuveiros, 50 vezes 3,5, vezes 0,3. O resultado aqui meu deu 52,5, tá? Por fim, eu tenho aqui 60, que no caso, voltando aqui de novo. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui vão ser 60 ar-condicionados, potência 12.000 BTUs. Lá na tabela, 12.000 BTUs equivale a 1,9 ou 1,90 kW. Então, vai ser 60 vezes 0,7 vezes 60 vezes 0,7 vezes 1,9, que é o valor que equivale a 12.000 BTUs. O resultado deu 79,8 kVA. Da letra D, são duas bombas d'água, mas só vou considerar uma, então vai ficar 1 vezes 3 vezes 0,736. O resultado deu 2,20. A letra E de elevador, então são 4 elevadores, vezes 7,5, vezes 0,6, porque o fator de demanda é de 60%. Motor em processo industrial, são 4 motores, eu vou utilizar aquela fórmula, né? 0,87, vezes 4, vezes 3, fator de utilização 0,8 lá, fator de simultaneidade 0,8. Eu acredito que aqui ele está do mesmo jeito que aquele exemplo anterior que nós fizemos, tá? Então deve dar 6,68 também. Outras cargas não relacionadas, você vai pegar a potência individual em quilowatts, você vai multiplicar por 0,9 e com o resultado você divide por 0,6, que é o fator de demanda. O resultado deve dar 24 kVA. Tá? Utilizando na fórmula, deixa eu colocar logo a fórmula final. A fórmula final, aí a gente vai só pegar esses valores que eu mencionei para vocês e a gente vai fazer juntos. Então, eu vou pegar esses valores, deixa eu só deixar aqui no ponto. E a gente vai mudar. Então, por exemplo, no lugar de fator de potência 0,8, então o fator de potência aqui vai ser 0,8, 0,80, tanto faz, vezes A, o A no caso é 86. A letra B vai ser 0,7 vezes 52,5. Então vai ser, vou ajeitar aqui,
52,5. A letra C vai ser 0,95 vezes 79,8. 79,8. A letra D é 2,20, é 0,59 vezes 2,20. 2,20 ou 2,2, tanto faz. 1,2 vezes E, a letra E deu 18, tá? Quero que vocês também acompanhem e possa em algum momento eu falhar em alguma parte. Então, a letra F permanece do mesmo jeito e a letra G fica sendo 24. 24. Tá bom? Então, tentem fazer o cálculo para que a gente consiga definir qual é o transformador a ser utilizado. Então, tentem fazer esse cálculo aqui e me diga quanto foi que deu o resultado dessa demanda. Certo?
Alguém já encontrou o resultado dessa equaçãozinha aqui? Alguma alma caridosa conseguiu fazer esse cálculo aqui? Faça compassado, viu? Faça de maneira compassada. Você vai fazer, pode fazer primeiro esse aqui, depois multiplicar, aí vai fazendo, lembrando sempre de abrir o parênteses e fechar o parênteses no cálculo, tá? Tá aguardando aí a primeira pessoa me dizer o resultado desse cálculo aqui, só para a gente conferir, tá bom? Professor, Oi, falaste? sim, deu 248,9 kVA a demanda? Não entendi. Fala de novo. A demanda deu 248,9 kVA? Foi. Bom, pelo menos, se você estiver errado, eu também estou, né? O resultado foi esse, realmente. 248,91. 290,91, tá? Depois vocês dão uma olhadinha e ver se realmente o valor é esse. 248,9 ou 91, tá? Aí eu verifico qual é o transformador que eu devo utilizar. Bom, provavelmente passando desse, o transformador de 300 kVA vai ser o transformador a ser utilizado para esse fim, tá? Eu acredito que o resultado tenha sido esse. Caso realmente o resultado tenha sido esse, vocês confiram aí por gentileza. Então, o transformador a ser adotado vai ser um transformador de 300 kVA, tendo em vista que depois de 225 seria o valor comercial, depois de 225 eu vou encontrar o valor de 300 kVA. Se você fizer a conta, se você verificar quanto é 30% desse valor, 248,09, né? Vezes 30%, o resultado vai dar 74,42. Então, 74,42 somado com esse 248,9. Então, nesse caso, olha, pelo cálculo que eu fiz aqui, o transformador de 300 kVA atende satisfatoriamente. Mesmo porque pode ser admissível para mim até 323,32. Até 323,32 kVA. Tá certo? Eu vou só passar aqui para mostrar para vocês. Só um instante aqui. Pronto. Então, como é que você iria realizar esse cálculo aqui? Olha, 248,9. Opa, perdão. 248,9 vezes 30%. Então, você aperta o Shift, aperta o igual, porque a porcentagem está acima desse botão igual.
74,67, né? Mais o 248,9, 323 alguma coisa. Então, até esse valor de 323,57 é um valor admissível para que você utilize, né, o transformador para esse fim, tá bom? Caso o valor a ser utilizado ele tivesse algum problema, então você poderia justificar para a concessionária o motivo pelo qual você colocou aquele transformador, tendo em vista que eu não tenho esse valor de maneira comercial. Então você vai fazer esse cálculo e acredito eu que o resultado deva dar 248,9. Tá bom? Até então, pessoal, alguma dúvida? Tudo certinho? Raimundo conseguiu fazer, Raimundo, Josivando.